Só a febre. Só apertar a setinha, né? Ó. Uh-uh. Uhum. Beleza. Então, assim, quando a gente fala de febre, é um tema, assim, ele é muito importante, porque são, é um sinal ou ele é um sintoma? Às vezes a gente para pensar, fica naquela dúvida, o que é sinal, o que é sintoma, quanto tempo já que nós temos de formado, apesar de ter o pessoal que está entrando agora, o pessoal mais novo, nós, né? Vale a pena a gente relembrar algumas coisinhas assim, que eu vou estar colocando alguma coisa de anatomia, alguma coisa bem básica, mas só para a gente entender nas aulas. Normalmente, por que a gente teria que estar falando da febre? Porque no nosso dia a dia causa muito impacto e uma coisa assim, um desespero por parte, por exemplo, de uma mãe que vai procurar um atendimento, nós que somos adultos, essa época da Covid, independente se é a Covid ou não, falou febre, todo mundo se arrepia. E, na verdade, eu acho que talvez o que precise realmente é conversar com as pessoas, essa parte de fazer entender, ter respeito pela doença ou por um sinal ou alguma coisa que ela está sentindo. Porque a partir do momento que a gente enfrenta alguma coisa, a gente não tem tanto medo, a gente tem respeito por aquilo e aprende a lidar com a situação. Talvez essa seja a função nossa principal, né? Então, ela é um sinal ou é um sintoma, na verdade? O sinal, ela é uma manifestação que é percebido por outras pessoas. Então, assim, você observa o que a pessoa está sentindo. Isso é um sinal. E um sintoma? É uma alteração que a pessoa te fala. Eu estou sentindo tal coisa. Ela tem consciência que o corpo dela naquele momento não está legal, que está diferente. Ah, mas é aquilo que a gente sempre fala, no livro está escrito tal coisa, porque nós vamos estudar, vamos ter que ter alguma coisa nos norteando. Mas cada paciente, cada pessoa é individual. Então, às vezes, para mim, uma temperatura que eleva um pouquinho, eu já sinto muito mais desconforto do que uma pessoa que está com 38 graus. Cada organismo, cada pessoa é individual. A gente sempre tem que lembrar isso. Sempre tem que levar em conta a questão clínica. O que o paciente está falando? Não só o que está no livro, que é isso que a gente já aprendeu também, e eu acho que tem que levar para o resto da vida, né? Então, o que seria a febre? É a elevação da temperatura corporal, ela sobe nesse valor, ela acaba subindo num valor que nós deixamos de corte 37,2, 37,5, através do hipotálamo, que é o principal centro regulador. Ela sofre uma variação durante o dia, é uma defesa do nosso organismo, na verdade. Ela não é uma coisa de todo ruim. Ela está sinalizando, ó, alguma coisa não está bem, alguma coisa está acontecendo que está mudando. As pessoas têm que ter essa percepção e também o médico, quando está atendendo, isso que a gente estava conversando antes. Ó, doutor, normalmente a minha, como se você fosse pegar a pressão arterial. Normalmente a minha pressão é 10/6, é 11/7. Eu estou com 14, estou com 13,5/9 e não estou me sentindo bem. Não, mas está dentro do valor normal. Mas a pessoa sabe e ela está te falando, estou sentindo minha cabeça pulsar, estou sentindo que está esquentando, está doendo aqui atrás. Isso
é a mesma coisa com a febre, tá? Então, a maioria dos micro-organismos que disparam essa parte no hipotálamo para dizer está subindo a temperatura, eles se multiplicam, eles gostam no valor de 37 graus. Quando começa todo o mecanismo fisiológico de subir a nossa temperatura acima de 37 graus, não fica mais propício para eles. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso organismo que suba essa temperatura para combater esses micro-organismos. E a síndrome febril, que é um pouquinho diferente. Ela tem a hipertermia, que é aumento da temperatura, acompanhada de taquisfigmia, que é aumento do pulso, a taquipneia, que aumenta a respiração, e algumas outras perturbações que a gente chama sistema nervoso autonômico. Sudorese, oligúria, a parte de anorexia, perda de peso, dor de cabeça, delírios. Tudo isso constitui a síndrome febril. As variações da temperatura nossa, ela vai mais de manhãzinha, ela geralmente ela é mais baixa e final da tarde ela é um pouquinho mais alta. Muda também com relação ao sexo. As mulheres têm a temperatura corporal um pouco mais alta que nos homens. Na mulher, no período de ovulação, no período fértil, essa temperatura também muda. Para nós, quando nós estamos na unidade básica de saúde, inclusive, é pedido para aferir, para medir essa temperatura, para a gente saber como é que está o organismo. Também é um recurso que a gente tem. E assim, conforme você também vai passando, por exemplo, a idade no envelhecimento, a temperatura também tem uma alteração. Não é alteração só o sono, que diminui, que fica mais curto. Também existe a alteração de temperatura, conforme vai tendo o envelhecimento. Aqui eu coloquei para vocês, não precisa assim saber, mas nós já temos esse conhecimento, né, de vários locais distintos, que é a axila, a boca, a parte do tímpano, a temperatura retal, que a gente usa muito na PED, com relação a variações de temperatura. Então, por exemplo, o que a gente mais usa é a temperatura axilar, que ela ser medida, e de 35 a 37,2, 37,5, a gente fala que está no limiar normal. Normal daquele jeito, né? É normal para uns, para outros já está começando a sentir alguma coisa, mas seria para ter um norte. A bucal, ela vai um pouquinho mais, ela é mais sensível. A timpânica e a retal, elas são usadas bastante na pediatria e elas são as mais sensíveis e mais fidedignas. Num pronto-socorro, para outro atendimento, também é muito difícil de você ficar fazendo a parte da temperatura retal, né? Que seria a mais fidedigna. Alguns ajustes técnicos, mas isso tudo faz parte, normal. Então, como nós já vimos falado antes, quem que controla, qual que é o local no nosso organismo que é o centro regulador da temperatura, é o hipotálamo. Ele tem uma região específica dele, mas é importante a gente saber que é a parte do hipotálamo que está envolvida. A manutenção da temperatura, ela se dá, na verdade, né,
pela perda e a produção de calor. Isso é normal. Constantemente nós estamos fazendo isso durante o dia. Liga o ar-condicionado, está mais frio, aí de repente você vai ali fora, aqui contrai tudo, os vasos sanguíneos, a pele fica mais gelada, existe a piloereção, é um jogo de sensações e de mecanismo que ocorre. Você já vai ali fora ou abre a porta para entrar um pouquinho mais de ar, você já sente o calor, vasodilatação e todo esse caminho ao contrário. Quando, entre os fatores que intensificam o metabolismo, a febre, ela, 1 grau na temperatura corporal, que ela sobe, ela aumenta 10% do nosso metabolismo basal. Então, vai precisar de uma dissipação do calor, porque isso é uma reação comum nossa, né? Nós não podemos reter tanto calor assim através de evaporação de água, que é a nossa própria respiração, a transpiração. Existe um mecanismo de condução dentro do organismo, de convecção e até de radiação do corpo. Irradiação. Beleza. Então, assim, o que é mais uma das coisas importantes é a investigação do que estaria causando a febre. É uma das coisas que a gente precisa ficar atento e é o que a gente precisa, na verdade, investigar, porque a febre, ela está falando, ó, alguma doença está por trás, alguma coisa está acontecendo de diferente, até para o tratamento, porque nós não vamos tratar a febre, nós vamos tratar o que está causando essa febre. Uma boa investigação, uma boa anamnese, um exame físico, sempre lembrar que a gente deve fazer isso. Os alunos que já estão no quinto, né, no internato, quinto para o sexto ano, isso é fundamental. Sempre, sempre vai, conversa com o paciente, não tenha preguiça, a gente sempre fala para eles, está corrido? Tá, mas tem que conversar, uma boa história clínica, uma boa anamnese do exame físico, vai te assim, adiantar muito no tratamento, no diagnóstico e o tratamento. Então, primeira coisa é o início, né? Ver quando que começou. Principalmente na pediatria a gente fala muito. Mãezinha, quando que você percebeu? Ou nós, ou crianças maiores também, o início, a intensidade, se ela estava uma febre assim, eu fiquei meio assim, quietinho no canto, mas eu conseguia fazer as coisas, não conseguia levantar, já estava arrastado. Se conseguiu medir os valores durante o dia, essa variação é importante, existem algumas doenças que fazem ciclos de febre, que é quando algum micro-organismo, ele libera a toxina dele e são específicos. No caso, por exemplo, da malária, né, que a gente faz o diagnóstico diferencial, a duração, a evolução dessa febre, quando que ela terminou, os fatores que acompanharam, náuseas, vômitos, dor de cabeça, ou sempre o que a gente pergunta em qualquer patologia para poder associar os sinais e os sintomas e chegar num diagnóstico. Os fatores que acompanharam, o uso de algum medicamento, se eles chegaram a tomar um antitérmico, tem medicamentos que não pode tomar, né, que pioram.
se eles tiveram contato, o paciente teve contato com pessoas que possam produzir febre, na verdade, desculpa. Por exemplo, nós estamos passando agora pela questão da Covid, né? Mas é uma das. Existem outras doenças que é a mesma coisa. Ah, você teve contato com alguém que estava com tal doença, da febre? Então, a gente já começa a fazer o cálculo da epidemiologia. Entrada em florestas, em cavernas, ambientes, assim, muito fechados, construções antigas, né? As patologias pulmonares, a gente acha que acabou, mas não, a tuberculose, todas essas outras atividades e hábitos sexuais também é importante a gente perguntar, não pode ficar com vergonha, ter receio, nós somos aquela parte que vai perguntar mesmo para o paciente, que não pergunta não vai saber, não chega no diagnóstico, né? Hábitos higiênicos, hábitos alimentares, os hábitos de vida, se a pessoa teve emagrecimento, esse emagrecimento mensurado, se ela consegue, assim, em um mês, 30 dias, você acha que você perdeu peso? Você chegou a perder? A calça está caindo? É difícil a pessoa ir numa balança também, né? Ou, por exemplo, em 3 meses, quanto que você perdeu? São coisas que nós vamos perguntando devagarinho e vamos conseguindo cativar o paciente para ele também entender que é importante a participação dele para a gente conseguir fechar tudo e fazer um diagnóstico. Doenças pregressas na família. No exame físico, é aquela coisa, um lugar bem arejado, bem iluminado, para poder prestar atenção em coisas, às vezes, que assim, é uma febre, está parecendo que está com uma dor de garganta, deve ser uma amidalite, isso é o que todo mundo quer, né? Que se resolva rápido, chega, é isso, provavelmente amidalite, o tratamento é isso e acabou. Tá? E se não for? É dor de garganta, é febre, tem lesão cutânea, tem lesão em orofaringe, que não é amígdala hipertrofiada, hiperemiada, ou só aquela hiperemia, mas não fecha. Ver a questão seios paranasais, perguntar se tem o sinal da vela, rinorreia posterior, que a gente fala também, pensar na parte de sinusopatia, né? Os dentes das pessoas, às vezes a gente não tem costume de olhar isso. E até hoje, na criança, principalmente as causas de endocardite bacteriana, que a gente sabe que vai terminar mal, se não for bem conduzido e diagnosticado logo, né? As pessoas também em condição de rua, as pessoas que não têm acesso, por algum motivo, à saúde bucal, às vezes só o dentista consegue, numa orientação, olhar, ver e repassar para a gente. Na unidade de saúde, a gente consegue fazer essa troca de informação. Doutora, tem um paciente que tem uma lesão que não é nada a ver com a parte odontológica, assim, não é uma afta, é uma coisa que não sara, é uma lesão maior, está apresentando febre, teve emagrecimento, você já vai raciocinando. É alguma coisa para o lado oncológico? Pode ser também. A questão de visceromegalias, né? Sopros cardíacos, a gente também precisa prestar bastante atenção, massas abdominais, pélvicas ou até os linfonodos mesmo. E o tratamento? Porque, assim, é aquilo que a gente estava conversando. A febre, ela tá ali falando, alguma coisa não está bem. Alguma coisa no meu organismo não está legal. Mas nós não vamos tratar a febre. Nós vamos ter que tentar achar, com base no exame físico, na anamnese, no exame físico, o que pode estar fechando para aí sim fazer um tratamento dessa patologia. Agora, claro, nós também não vamos deixar a pessoa sentir febre, mal-estar. O que nós vamos tratar são esses sintomas, o desconforto do paciente. Então, normalmente, o que a gente poderia estar usando são analgésicos. Muitas pessoas têm ainda a crença do anti-inflamatório, preciso tomar um antibiótico, já no comecinho numa febre. E é legal orientar, tá subindo a temperatura? Eu tô meio quente, a cabecinha do meu filho tá quente, realmente.
Tá quente, é febre, febrícula, tem uma síndrome febril. Então, tudo isso precisa ser perguntado, precisa ser investigado, precisa ter calma para conversar com o paciente, puxar aquelas coisas lá de trás. E por ela ser um sintoma, geralmente está associado, vamos dizer que se ela estiver associada com uma infecção bacteriana, ela vai precisar sim de um antibiótico. Só que se for uma coisa que é viral, você pode passar, por exemplo, as amidalites virais, as sinusopatias virais, você pode passar um antibiótico. E muitas vezes é passado para acalmar a pessoa ou até o acompanhante, no caso de uma criança, porque a mãe está desesperada, mas isso é um erro, é uma coisa de negligência médica, é uma coisa que a gente precisa ter paciência. Claro, nós estamos falando do mundo assim, que você consegue, uma cidade como Toledo está estruturada, não nesse momento, claro, mas de ter o contato assim, mãezinha, vamos fazer o seguinte, não está naquela temperatura tão alta, ou o próprio paciente, temperatura não está tão elevada, fica com paracetamol, uma dipirona em casa, toma, se não melhorar, amanhã você já vai voltar comigo, vou te reavaliar. Não assim, beleza, vamos já dar uma amoxicilina, uma bezetacil, algum remédio, dessa forma, um antibiótico. Isso é muito importante, a gente vê os colegas fazendo bastante isso ainda. Seria justificável se nós estivéssemos, por exemplo, numa região que o acesso seria mais difícil. Não estou falando agora nesse momento da Covid, que isso está fora de conta. Por quê? Você sabe que para a pessoa vir, às vezes vem do interior, vem de carona, pega ônibus para chegar, toda aquela dificuldade, às vezes a gente vai por esse lado também. Ou quando você já conhece a criança, já sabe a evolução do adulto também, aí sim. Uma que eu deixei assim, que em grande parte dos casos a febre é provocada por germes, que são causadores de infecção de curta duração. E o próprio sistema de defesa do nosso organismo, vai dar conta nisso. A questão é a nossa paciência, é a nossa, aquela coisa de você tentar acalmar o paciente, seja o acompanhante, seja o próprio paciente, é ruim, mas você vai tomar um antitérmico, pode alternar, mas a gente não vai entrar com nada agora para não mascarar o outro sinal, que é o que nós estamos procurando. Vai voltar aqui comigo, vou conversar com você. Tem que tentar passar essa calma para a pessoa, né? Então, a maioria dos casos, ela não vai precisar necessariamente de tratamento específico, mas é o analgésico mesmo, o antitérmico, na verdade. A hidratação, repouso, na medida do possível, e os analgésicos comuns, paracetamol, dipirona, que é o que a gente mais usa, ver a questão de se tem alguma disfunção hepática, renal, alguma questão de alergia medicamentosa que seja conhecida, a orientação de, olha, se de repente deu aquela coceira, ficou vermelho, sentiu que está difícil para respirar, nunca tive alergia. Bom, esses são os sintomas, então você vai vir aqui, nós vamos conversar e vamos trocar. Se for de noite, se for num horário que não está aberto a atenção primária, é emergência. E é isso que eu estava também traduzindo no outro slide, né? Para a gente saber, por exemplo, o ácido salicílico é uma das coisas que a gente via que antigamente se usava muito, qualquer coisa melhoralzinho infantil, que é bom para dedéu aquilo lá, né? É ótimo, é docinho, cor de rosa. E a gente sabe, no caso de dengue, de algumas outras condições, eles podem agravar muito a doença. Não é só a dipirona ou paracetamol numa disfunção que tenha de fígado e de rim. E isso, de febre, eu deixei esse slide no geral, do que seria uma hipertermia, uma febre alta, uma febre, que seria considerado normal, baseado sempre na temperatura axilar, que é a que a gente mais usa, o mais corriqueiro.
É um tema muito simples, mas que algumas coisinhas ainda a gente precisa estar pontuando, que foi isso que eu tentei fazer na aula, tá bom? Obrigada. Por quê? Porque ele vai alterar a função da produção do muco e a função do aparelho ciliar também, porque o epitélio respiratório ele recobre todo, inclusive a tuba auditiva. O uso de chupeta em criança também já foi comprovado, até mesmo pela alteração da morfologia, né, da formação crânio-facial. Esses aqui são os fatores de risco do hospedeiro. Normalmente a gente não consegue mudar muito isso. Os ambientais a gente tenta. Do hospedeiro, a idade, quanto mais novo, principalmente os bebês, têm maior predisposição. As anormalidades crânio-faciais, algumas síndromes, desculpa. Por exemplo, o Down, tem umas outras síndromes também que cursam com o queixo um pouquinho mais retraído, né? Tem algumas malformações também dessa parte óssea. Predisposição genética, né? Já foi comprovado nos pais, familiares que têm mais otites ou já acaba predispondo também. E a doença do refluxo gastroesofágico. Uma coisa boa é o aleitamento materno até os 6 meses, exclusivo, é um fator protetor para a infecção, para a otite média aguda. Como que cursa o quadro clínico? Uma pessoa que está com dor de ouvido, né? Um vulgar dor de ouvido. Seria a dor de ouvido, otalgia, que ela é causada por quem? Pela essa pressão que está exercendo desse conteúdo que está acumulado ali, pressionando a membrana timpânica. E ela fica abalada, que é igual na fotinha do primeiro slide aqui, quando você faz o exame físico. Consegue olhar? A membrana timpânica ela fica mais abalada, fica mais rosa, mais hiperemiada, aumenta a vascularização. Isso são os sinais que você, quando vai fazer o exame físico, vê. A otorreia, que é aquela questão da saída do líquido, né, do pus do ouvido, normalmente olha e fala, nossa, piorou, complicou, e não está sentindo nada. Por quê? Porque aquilo ali, o que acontece? Ele está com a dor que está pressionando a membrana timpânica. E existe ali uma drenagem por microperfurações, pela pressão que é exercida em cima dessa membrana timpânica com esse acúmulo pelo tempo. E daí, quando essas microperfurações elas drenam, que é igual é um abscesso, na verdade, diminui a dor. Então, assim, é uma questão meio de lógica, né? Quando a gente aprende abscesso diagnosticado, abscesso drenado. Então, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio aqui. Pode ter a febre, que é o que nós havíamos conversado na outra aula. Normalmente, quando é criança, se percebe mais a irritabilidade, às vezes não tem muita coisa, tem aquela alteração, uma febrícula, está irritado, está chato, põe a mão, já está tirando, principalmente criança pequenininha, os maiores já conseguem localizar onde é, dizer que está doendo. Nós adultos com dor de ouvido também, é insuportável, dor de ouvido, dor de dente, são coisas que não se palpam, né, que parece que é mais difícil da gente conseguir lidar. O diagnóstico é clínico, feito pela otoscopia. O que a gente vai ver é aquilo da foto anterior, um abaulamento da membrana timpânica. Está rosinha, está vermelho. Tem alteração da transparência, não é aquela coisa que você bate a luz, olha e está brilhante, é uma coisa mais opaca, a membrana timpânica. Você vê o branquinho, mas ele é uma coisa fosca. E vai ter um aumento da trama vascular, então você vê os vasinhos ali também.
Esse tratamento não é, assim, é o recomendado, não é o que você tem que fazer necessariamente, é igual quando nós estávamos conversando da febre. Ela é um sintoma, ela é um sinal e alguma coisa não está bem. Então, o que eu tenho que fazer? Prescrever lá atrás, um analgésico, observar, ver o que está abrindo do quadro clínico. Abriu com uma otite média aguda. Fez o exame físico, fechou que é isso. Se for uma criancinha de 6 a 12 meses, com saída de secreção, antibiótico, de 2 anos também, antibiótico. Se for uma otite dos dois lados, sem saída de secreção, se for pequenininho até 1 ano, antibiótico. Se for de 2 anos para cima, você pode entrar com antibiótico ou você pode observar. Depois nós vamos falar da observação, não é observar só, né? Mas você não necessariamente precisa entrar com antibiótico. Vai ver o nível de frustração, vai ver outras coisas também. Se for uma otite média aguda, de um lado, sem saída de secreção, independente da faixa etária menor de 1 ano ou acima de 1 ano, você pode entrar com antibiótico ou pode observar. Como que é essa observação? Até 48 horas. Foi, colheu a história, fez o exame físico, chegou na pós-diagnóstica, que é uma otite média aguda, conversa, explica para a mãe, explica para o paciente, que vai, nesse momento, entrar com um analgésico para melhorar a dor, que pode ser um quadro viral, na maioria das vezes e vai se resolvendo até 48 horas. Retorna ao serviço, aquela coisa, nós estamos falando da atenção primária, sem época de Covid, onde nós temos conseguido absorver as pessoas que estão em volta ali da nossa unidade de saúde, já temos aquele feed da população. Se precisar de alguma coisa, volta conosco. Deu 48 horas, não se resolveu, não teve nenhuma melhora, entra com antibiótico. Qual antibiótico? O de primeira escolha é a penicilina. É a amoxicilina, de 80 a 90 miligramas por quilo de peso, mais um analgésico. Precisa da gotinha que o farmacêutico, na verdade, o balconista da farmácia indicou, que a tia falou, ou o vô que acendia o cigarro e jogava fumaça. Tudo isso alivia, porque a sensação do quentinho ali. Então, é a sensação de que é algo quente. Pode fazer uma compressa em casa, mas não colocar mais nada no ouvido, que a gente vê muito isso. Depois você pega lá no pronto atendimento, chega encacado de coisa no ouvido que você tem que limpar ainda. Se por 48 horas não se resolveu com a amoxicilina, só ela, você pode associar um beta-lactâmico, mox mais clavulanato. Tem na saúde pública, postinho de saúde, calcular, normalmente pega. Aí nós temos uma história assim, olha, eu já tive 4 vezes o dor de ouvido nesse ano. Doutora, eu estou na metade do ano, eu já fui para a terceira. Meu filho tem mais de 6 de repetições de otite durante o ano. Então, aí nós entramos já em uma outra nosologia que se chama OMAR, otite média aguda recorrente. Como que é a definição dela? Isso cai na prova de medicina da residência. 3 ou mais episódios em 6 meses ou 4 ou mais em 12, em 1 ano. E tem que ser bem documentada. Realmente foi uma otite, não é aquela coisa, tinha uma dorzinha de ouvido, parece que foi, pinguei alguma coisinha. Não, otite documentada. 3 ou mais episódios em 6 meses ou 4 em 12 meses, ou mais, né? Qual que é a conduta? Como que a gente faz com essa parte da otite média aguda recorrente? Não é muito diferente da outra, mas como ela é uma complicação, vamos dizer assim, a próxima parte,
controlar o fator de risco para otite média aguda, para ela não ficar recorrente, a vacinação, mesmo que não, nós estamos agora a gente tem a pneumo 23, que é um dos principais causadores, o pneumococo. O Haemophilus não entra na vacinação, porque nós temos o Haemophilus B, na verdade é o Haemophilus não tipável, que é o agente etiológico. Mas aqui a gente já consegue fazer uma boa parte do pneumococo, que era até 50%, que ele pegava também. E, em última hipótese, um tratamento cirúrgico, que é a colocação de um tubo de ventilação, né, um tubinho bem delicado. Nosso colega otorrino, claro, eu não vou entrar em detalhes, nem vou tentar, mas seria mais ou menos esses passos. Ah, tá. Aham. Aham. Então, assim, da otite, porque também são coisas que são recorrentes, chegam na atenção primária, a rodo, e não tem muito o que você, assim, nós, principalmente nessa fase que nós estamos, de ficar ali, para quem está estudando, sim, tem que saber bem certinho, fisiopatologia, anatomia, nós vamos relembrando alguns pontos. Mas para nós que já estamos um pouquinho mais maduros nessa parte, o que seria importante da otite média aguda? Ela é uma das principais complicações do resfriado comum, o início é súbito, as principais bactérias, Haemophilus influenza, não tipável, e pneumococo, e vírus, o sincial respiratório. E da OMAR, é a otite média aguda recorrente. Definição dela, cai em prova, questão de prova para os alunos, 3 ou mais episódios de otite média aguda em 6 meses, ou 4 para mais episódios de otite média aguda em 12 meses. Beleza? É isso. Pergunta para a otorrina ali, ó. Peraí, deixa eu só aí. Pode falar um negócio. Então, eu tenho uma perguntinha. É que as crianças pequenas, assim, até 2 anos de idade, quando tem otite média aguda de repetição, eu já vi assim, alguns otorrinos referirem que elas podem, se elas tomam mamadeira e ficam deitadas, assim, sem estar com o tronco elevado, né, assim, uma posição assim com o travesseiro baixo, algo assim, que é um fator que contribui para a otite média recorrente. Então, eu queria ver se é uma coisa importante da gente orientar para os pais isso, né? Ou é uma coisa que tem que ser bem valorizada, investigada, ou isso não é uma rotina? Faltou falar do plano horizontal da criança, né? Mais inclinado. Isso. Pode falar. A sucção na mamadeira ela é diferente do aleitamento materno, tá? Então a OMS até recomenda, pode mamar deitado sem problema. Na mamadeira é diferente. E como a criança tem a tuba auditiva, que a Samara falou lá que é o principal componente na fisiopatologia das otites médias, ela é mais horizontalizada e curta. Então na deglutição é mais fácil acender ali pela tuba, inflamar aquela região e atrapalhar o funcionamento da ventilação da orelha média. Então, é verdade isso. A gente não recomenda. Mamadeira é sempre inclinadinho, sentadinho de preferência. E é bem fácil também fazer isso, não é difícil. Beleza, obrigada. Mais alguma coisa, né?